Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Drone Cartógrafo. Drone Cartógrafo. Falei, misturei drone minuto com café cartógrafo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Cartógrafo, esse quadro mensal que nós fazemos aqui na Dronenge, onde nós convidamos aqui o pessoal da Dronenge para a gente bater um papo aí sobre algum conteúdo ou sobre alguma dúvida de algum leitor nosso. Hoje a gente vai estar fazendo o Café com Cartógrafo baseado na dúvida do Arthur Almeida Moraes, que enviou via nosso canal do YouTube, e vamos ler o comentário do Arthur então. Muito bom o quadro Café com Cartógrafo, sou engenheiro cartógrafo, /agrimensor, acompanho o trabalho da Dronenge, contudo ainda não tinha observado este quadro, sendo assim irei acompanhar todos que vocês lançarem. Gostaria de deixar uma opção de tema central, sobre os principais empecilhos e variáveis negativas em campo que podem levar à perda total do projeto ou parte dele, após todo o processo de aerotriangulação e como sanar cada uma delas. Então essa é a dúvida que o Arthur deixou aí pra gente debater um pouco sobre quais são os cuidados que tem que tomar em campo, que de repente você vai perceber isso depois do processamento. Depois que você aerotriangulou, fez todo o processamento, você descobriu que tem alguns erros, e aí que a gente chama de retrabalho, né? Que você tem que voltar no campo para corrigir esses erros. Então, para a gente trazer aqui um debate, a gente conversou antes, a gente acha que na verdade não é só em campo que tem que ser o cuidado. O cuidado é um cuidado geral aí, em todas as etapas. Então a gente dividiu esse café em 3 blocos, que é o planejamento, a execução em campo e o processamento em escritório, tá? Bom, sobre o planejamento, vamos comentar então um pouco do que são os cuidados que tem que ter para que depois você não tenha problemas lá na hora do processamento, ou seja, depois que você voltar para o escritório e ter que ter o retrabalho, tá? Então vamos lá, principalmente aí com o Anderson e o Maurício, que são pessoas que já estão aqui dentro da Dronenge mais voltadas para essa parte de planejamento. Quais são os cuidados aí que a gente tem que ter, Maurício, para não ter problema aí no futuro, que a gente tem que ter no planejamento? Bom, então é preciso reconhecer a área que vai ser mapeada, tá? Pelo drone. Então, por exemplo, algumas características, que é a questão do relevo, então se o relevo é acidentado ou não, se ele é plano, isso vai interferir no planejamento de voo. Então a cobertura, tá? Então principalmente em relação à vegetação, então se tem alguma mata, se ela é agrícola, se tem alguma plantação por conta de áreas homogêneas, isso também vai fazer a diferença no processo de aerotriangulação, tudo bem? E também a questão do clima, né? Então o clima também, o histórico do clima naquela região também tem que ser estudado por conta de cobertura de nuvens e coisas desse tipo. Bacana. Outro ponto também em relação ao planejamento do voo que está diretamente ligado com isso. Então, de acordo com as características da área, você faz um planejamento diferente, né? Então, Anderson, fala um pouco pra gente dos cuidados que tem que ter no planejamento de voo para que não tenha problemas futuros lá na hora do processamento. Bom, como o Maurício falou, você tem que analisar o terreno, porque a variação ali do relevo é importante no caso do voo em campo. Principalmente porque se você começar a fazer o voo numa parte baixa e tem uma montanha ali, uma área mais alta, pode ocorrer do seu drone se chocar com aquela montanha. Então, no planejamento, você vai analisar qual é a variação desse relevo e quais pontos que você pode fazer a decolagem ou não. Bacana. Bom, como vocês podem ver, uma coisa influencia a outra, né? Então, o reconhecimento da área, as variações que o terreno tem, ele vai influenciar diretamente na altura de voo que você tem que fazer, principalmente em relação ao GSD, se vai ser um voo cruzado ou não. Então isso muito depende das variações aí do relevo, está diretamente ligado aí com a configuração do seu planejamento de voo, né? Outro ponto também no planejamento é em relação aos pontos de apoio, que também ajuda nessa parte aí. Então, Maurício, fala um pouco aí dos cuidados que tem que ter no planejamento dos pontos de apoio para não ter problema no futuro. Bom, então a gente tem que ter a ideia que os pontos de apoio vão trazer a precisão no processo ali de aerotriangulação aos produtos que vão ser gerados no processamento. Então eles não podem ser planejados e coletados de forma aleatória no campo. Então precisa sanar as necessidades do processo de aerotriangulação. Então em 2 minutos, um 2 minutos que eu já citei, já fiz uma matéria sobre isso, que a gente desenvolveu algumas regrinhas. Então é importante ali você colocar então os pontos nas extremidades do bloco, né, na área mapeada, tá? Então nas extremidades, aonde tem grande variação no relevo também, por conta que a gente sabe que na fotogrametria a precisão da altimetria é um pouco pior do que na planimetria, tá? Então essa questão dos pontos ali nas grandes variações
de altitude vai ajudar no processo ali de aerotriangulação e trazer mais precisão altimétrica para o nosso produto. Quando a gente está fazendo voos, a área é muito grande, precisa ser feito mais de um voo, então é preciso colocar ali, ter uma sobreposição na parte de planejamento também dos voos, entre os voos, e também colocar pontos ali para evitar os degraus, que é comum aí na parte de processamento. Então, com esses pontos ajuda nesse processo, tá? E também a questão da escolha do equipamento, a questão da técnica que vai ser feita a coleta. Então, um equipamento de boa qualidade vai fazer diferença, tá? Principalmente a questão da precisão. E lembrando o seguinte, que a precisão, quem vai trazer a precisão é os pontos de apoio, tá? Então, o erro do processo aí da coleta dos pontos de apoio vai ser transferido para o processamento. Então, tem que ser bem planejado, a escolha do equipamento tem que ser também bem planejado e o método de processamento também, de coleta desses pontos. Bom, então esses são alguns cuidados que você tem que ter na fase de planejamento. E na fase em campo, a gente sabe que você está suscetível aí às condições climáticas, né? Que é muito importante para a qualidade. Então, Anderson, fala um pouco pra gente aí sobre vento, janela de voo, quais são os cuidados que você tem que ter aí para ter um produto de qualidade? Bom, basicamente você tem que conhecer o seu equipamento, saber quais são as limitações do seu equipamento, que área que você está trabalhando, quais são as condições geralmente daquela região, se tem muito vento, pouco vento, e se seu equipamento consegue operar naquelas condições. Então, se tiver vento muito forte, você não vai operar. Então, você precisa conhecer um pouco em relação ao clima daquela região. Outra coisa importante é a janela de voo. Então, para a gente não ter muitas sombras no nosso voo e prejudicar lá no momento do processamento, a gente calcula uma janela de voo, que basicamente é um horário 2 horas antes e 2 horas depois do horário de pico, que a gente pode calcular a partir do nascer e do pôr do sol, de acordo com a região que você está. E aí, com base nessas 4 horas de janela, você pode aumentar um pouco mais, até dependendo da aplicação, você vai fazer os seus voos durante esse tempo, durante essas 4 horas. Maravilha, então é bom ter esse planejamento, a questão do vento, aí da janela de voo, porque o vento ele pode ocasionar buracos aí, depois quando você vai processar, tá? A questão do arrastamento, então, dependendo das condições em que seu equipamento opera no vento, ele pode causar arrastamento, que são os borramentos aí no produto final, e também, de repente, a influência do vento no seu equipamento pode tirar fotos oblíquas, né? Que são fotos inclinadas, que isso também vai gerar má qualidade lá no processamento, tá? A questão da janela de voo são as sombras, então as sombras, ela pode degradar muito a qualidade do seu mapeamento aéreo, principalmente para a questão da qualidade das imagens e também por a sombra afetar na relação da sobreposição dos objetos, tá? Então tem que tomar um cuidado aí, além também da qualidade do sensor, principalmente para evitar aí o arrastamento, né? Aí já na fase de processamento, ou seja, depois que você já fez essa parte em campo, tem alguns cuidados também que tem que ser levado em consideração. Maurício, então fala um pouco pra gente aí sobre a questão dos pontos flutuantes, mosaicagem, sombras e a influência também dos pontos de apoio aí no processamento. Bom, então começando pela questão da sombra, né? Uma ideia importante pra gente ter é o seguinte, quanto mais baixo é o voo, então quanto menor o GSD, mais a sombra vai ter influência no processamento, porque ela vai ser mais perceptível nas imagens, tudo bem? E o que isso na etapa de aerotriangulação vai acontecer? Então vai ter um erro na busca dos pontos homólogos, tendo um erro na busca dos pontos homólogos, na posição desses pontos, nas imagens sobrepostas, vai ter erro posicional depois na nuvem. Então esse é o grande problema, ocasionando os pontos flutuantes, que podem depois ser, vamos falar assim, filtrados em outros processos do nosso processamento aerofotogramétrico. Mas, falando um pouquinho também da questão da mosaicagem, a questão da sombra, então, pode ocultar objetos importantes, então você tem uma perda de informação do seu mosaico. E também tem a questão das imagens oblíquas. Então, essas imagens oblíquas, na hora de fazer o processo de mosaicagem, além também de ocasionar pontos flutuantes no processo de aerotriangulação, eles vão causar deformações no nosso mosaico, dos objetos a serem representados. Então, acho que é os 2 pontos negativos aí que podem interferir na questão aí do planejamento e execução no processo de aerotriangulação.
Bom, como vocês podem ver, tudo está ligado, né? E para gerar um produto de qualidade, não existe você dar uma atenção em apenas uma das fases, né? Para gerar um projeto de mapeamento aéreo de qualidade, a análise de qualidade, o controle tem que ser feito em todas as etapas, tá? Então, desde a parte lá de reconhecimento da área, de acordo com o reconhecimento da área, qual tipo de voo vai ser feito, a análise das condições climáticas em campo, conhecer bem o seu equipamento para saber se você voa ou não, se você vai esperar a condição climática melhorar, se voar, de que forma tem que voar para ter uma qualidade maior, e também os problemas que isso pode acarretar no processamento e o que você pode fazer para mitigar. Algumas coisas você consegue mitigar, outras coisas infelizmente tem que fazer o retrabalho, que essa era a dúvida aí do Arthur. Então, Arthur, espero que a gente tenha respondido aí a sua dúvida. Caso você também tenha alguma dúvida e que você acha que seja interessante a gente trazer aqui para um debate, deixa aí nos comentários abaixo. Fique ligado aí nas nossas mídias para receber nosso conteúdo em primeira mão. Então se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook e também no Instagram. Então é isso, pessoal. Até o próximo Café com Cartógrafo.